Momo Ayase tenta salvar Okarun e Didi das garras da família Kito, porém a mãe daquela família era estranhamente muito forte e consegue jogar Momo dentro do quarto secreto daquela casa. Aquele era, na verdade, um altar de sacrifício. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o segundo episódio da segunda temporada de Dandadan. A meta de likes para o vídeo de hoje é de 1000 gosteis. Alcançando essa meta, eu posto a continuação para vocês. Lembrando que os vídeos dessa saga são postados antecipadamente para os membros aqui do canal. E para quem quiser colecionar os mangás de Dandadan, eu vou deixar o link com mega desconto para vocês na descrição desse vídeo. Recado dado, então bora para esse super vídeo. Momo Ayase e Vovó Turbo estão sendo puxadas para baixo, o chão virou areia e isso era muito ruim. Momo diz que elas devem sair dali rápido e assim utiliza seus poderes para se agarrar na parede e tentar sair dali. Os membros da família Kito se preparam para atacar a garota. Momo cria uma barreira em volta de seu corpo, porém isso não era o suficiente e ela é jogada novamente para dentro daquele quarto. A família Kito não irá deixar Momo sair dali e aquela areia movediça vai engoli-la. Momo se tornará uma oferenda para a grande serpente. Momo diz que isso é ruim e pede para a Vovó Turbo fazer alguma coisa. De repente, Okarun e Didi atacam aquelas pessoas pelas costas. Utilizando os móveis da casa, eles empurram todos para dentro do quarto secreto. Todos eles caem na areia movediça e apenas algumas mulheres ficam do lado de fora. Okarun estende sua mão para salvar Momo e Didi pede para ela utilizar os seus poderes. Ayase agradece aos dois, mas de repente a areia movediça se torna um funil e começa a engolir todos que estão ali. Todos eles caem para o subsolo. De repente eles caem no teto de uma outra casa. Momo pergunta se Okarun estava bem e ele responde que sim. Ayase olha para o alto e vê que a saída está muito distante. Como eles vão conseguir sair dali? Olhando para baixo, os dois observam várias casas de diversas épocas. Elas acabaram sendo tragadas para o subsolo pela grande serpente. Okarun pergunta como isso seria possível e Momo fala que é uma verdadeira loucura. De repente, eles escutam um pedido de ajuda de Didi. Ele estava prestes a cair. Momo utiliza seus poderes e tenta segurá-lo, mas já era tarde demais. Didi cai em cima de algo. Aquela era a grande serpente e seu gigantesco corpo. Os três ficam assustados e a velha Kito dizia: "Grande serpente, como somos abençoados por sua chegada. Nós, a família Kito, somos seus emissários. Essas são as oferendas que temos para você nesta ocasião. Por favor, não pense erroneamente que eles são membros da família Kito." Momo consegue resgatar Didi, que dizia: "Essa é a grande serpente, assim como a lenda desta região." Momo então se pergunta se essa não era apenas uma superstição. Porém, a Vovó Turbo diz que aquilo é um Kuragari. Okarun diz que Kuragari é um verme da morte em mongol. Dizem que ele habita o deserto de Gobi, um criptídeo gigante comedor de gente. Mas todas as histórias dizem que ele tem de 1,5 metro a 2 metros de comprimento. Eu nunca ouvi falar de um verme da morte tão grande antes. Por 200 anos, a família Kito tem oferecido sacrifícios vivos para um criptídeo de minhoca. A velha Kito fala para a grande serpente comer os 3 adolescentes. Momo grita para eles dizendo que a grande serpente não é um deus, é apenas uma minhoca comedora de gente. E de repente a grande serpente ataca, porém seu alvo era a família Kito. Eles começam a correr, Momo e os outros ficam surpresos com aquilo. Didi pergunta o que eles deveriam fazer, não tem como vencer aquela coisa. Essa era uma má notícia. O corpo da grande serpente era tão grande que envolve todas aquelas casas que estão no subsolo. Momo diz que eles devem se esconder naquela casa. Didi fala para os dois entrarem depressa antes de serem encontrados. Porém, por algum motivo, Momo e Okarun caem no chão. Didi pergunta se eles estão bem, mas de repente Okarun começa a atacá-lo. Didi se esquiva do soco de Okarun e de repente o garoto começa a quebrar tudo o que estava dentro daquela casa. Didi não sabe o que estava acontecendo. Ele segura seu amigo e ao perceber um grande tremor, ele salta segurando Momo e Okarun. De repente, a grande serpente invade aquele lugar.
Didi pega uma caneca e joga no outro canto da casa. A grande serpente novamente ataca na direção do barulho. Didi então percebe que aquele monstro sabe onde eles estão por causa do som. Porém a grande serpente não reage às suas vozes. Provavelmente ela capta os sons que reverberam pelas paredes. De repente Ocarun pega uma tesoura e aponta para sua própria garganta. Ele tenta se matar e Didi o segura, dizendo para parar com isso. Ocarun pede para morrer e seu amigo, assustado, não entende o porquê disso. Ele se lembra de quando chegou em casa e seus pais tentaram tirar suas vidas. Didi correu o mais rápido possível e cortou a forca que os pendurava. Seus pais estavam inconscientes depois daquele incidente e foram hospitalizados. Didi pergunta o que diabos estava acontecendo com Ocarun, mas ao olhar para o lado, ele vê Momo segurando um pedaço de vidro e apontando para sua barriga. Ela dizia a mesma coisa que Ocarun. Didi grita para que ela não faça isso, mas ele não consegue impedi-la. Momo tenta acertar sua barriga, mas ao invés disso, ela atinge a velha Turbo. Didi agradece a velha Turbo por proteger a Momo, mas ela finge que não entendeu o que estava acontecendo. Ela pede para Didi amarrar Ocarun e depois amarrar a Momo. O garoto faz isso e pede desculpas para os seus amigos. Ele pergunta por que eles estavam agindo assim e a velha revela que é devido às ondas psíquicas. Aquele verme está enviando ondas psíquicas para fazer as pessoas desta casa se matarem. Didi então entende, a culpa de seus pais fazerem isso era daquela coisa. Didi pergunta por que ele não foi afetado e a velha o responde: você não percebeu? De repente Momo utiliza seus poderes para disparar alguns cacos de vidro. Didi grita para ela parar, mas isso não adianta, ele é atingido. Seu rosto e mãos são cortados. Didi cai no chão. Ele olha pela janela e observa a grande serpente se aproximando. Aquele era o seu fim. A grande serpente iria atacar. Momo estava prestes a tirar sua vida e Ocarun também estava fora de controle. Didi então fecha seus olhos. Parece que tudo vai acabar, mas de repente ele avança mais uma vez, protegendo Momo de si mesma. O garoto tem seu braço sendo perfurado por um vidro. Ele segura a garota e sai correndo, enquanto segura Ocarun e a vovó Turbo também. O monstro verme gigante ataca mais uma vez a casa, que começa a ser destruída. Didi corre o mais rápido que podia, mas ao chegar na escada ele tropeça e cai. Ele diz para si mesmo que não pode desistir. E olhando para o alto, percebe Momo e Ocarun tentando se jogar para a morte. Didi corre mais uma vez e segura os dois. Ele implorava para que eles tomem o controle. O monstro gigante mais uma vez encontra os três e se prepara para atacar. Didi estava assustado, não tinha mais nada o que ele poderia fazer. Porém, de repente, o espírito que o assombrava aparece. Aquele fantasma do olho demoníaco surge diante de seus olhos. Ele cria um tipo de barreira que impede os poderes psíquicos do verme gigante. Didi reconhece aquela assombração. Momo e Ocarun então voltam ao normal. Eles pedem desculpas para o Didi e pedem para se soltarem. O fantasma então roda sua cabeça para trás. Os três ficam assustados e a velha Turbo gritava: não olhe nos olhos dele, esse é o demônio do olho, seu olhar maligno deixa as pessoas loucas, isso os leva ao suicídio. A maldição do demônio do olho e as ondas psíquicas do suicídio do verme estão se cancelando. Momo não entendia direito, mas o verme parou de se mover e esse era o momento de Ocarun atacar. Ele então se transforma e avança rapidamente, arrancando a cabeça daquele verme com apenas um golpe. Momo fica surpresa, porém algo inesperado acontece. O verme gigante começa a se regenerar. Ele ataca os garotos novamente. Enquanto isso, o demônio do olho persegue o Didi. O garoto acredita que não foi culpa dele, seus pais terem acabado daquele jeito. Porém, de repente, o demônio do olho avança e olha nos olhos do garoto. A velha Turbo grita para ele fechar os olhos, mas já era tarde demais. Didi então avista o passado daquele ser. Ele observava alguns garotos brincando no campo, mas ele estava sujo e mal cuidado, enquanto era preso no subsolo. O pequeno garoto, negligenciado, avistava as outras crianças pela brecha de uma janela. Ele estava magro e desnutrido e dançava ao sentir os poucos raios de luz que entravam naquele lugar. O garoto cai sem forças e mesmo assim sorri ao se imaginar brincando com as outras crianças.
Porém, de repente, ele se depara com um vulcão à sua frente, que começa a entrar em atividade. A lava começa a escorrer e queimava parte da vegetação. O garoto, assustado, estava preso em um tronco amarrado como sacrifício para ser queimado pelo vulcão. Entre as pessoas daquela aldeia vemos uma mulher. Essa é a mãe da família Quito. Ela que comandava aquela cerimônia de sacrifício. A lava chega até o garoto e o fogo começa a queimar o seu corpo. E em pensamentos ele dizia: eu queria jogar com os outros apenas uma vez. Os corvos se aproximam após o vulcão se acalmar. O corpo daquele garoto estava carbonizado, mas mesmo assim ele se mexia. Uma criança e uma mãe que passavam próximos dali percebem que o menino ainda estava vivo. Ele estava se contorcendo enquanto os corvos comiam sua carne. Após sua morte, ele se torna um fantasma e então observa outra família que também possui uma criança. O menino consegue vê-lo e começa a gritar para os pais, dizendo que estava vendo um fantasma. Porém, seus pais não conseguiam vê-lo e diz que coisas assim não existem. O menino fantasma começa a dançar para chamar a atenção de seu novo amigo. Porém, o tempo passa e os pais daquele garoto morrem enforcados. Era como o acontecimento na família de Didi. O garoto fantasma então percebe que existe algo embaixo daquela casa. A família Quito chega ali e se perguntam o que devem fazer. A mãe responde que devem fazer uma oferenda para a grande serpente. Eles devem enterrá-lo junto da casa. O garoto fantasma reconhece aquela mulher, foi ela que o matou também. A velha diz que isso era para proteger a aldeia, esse é o dever da família Quito. A casa então é soterrada, enquanto o garoto é amarrado em uma cadeira e mantido lá dentro. O fantasma tenta salvar o menino, mas ele não possuía um corpo físico para poder desamarrar os nós. Ele começa a chorar e dizia em pensamentos: eles não vão se safar dessa. Aquelas pessoas, eu vou matá-los. Olhe aqui, olhe para mim. Com a morte do outro garoto, os dois espíritos se juntaram e se tornaram apenas um, sendo esse o demônio do mal-olhado. Não perca o próximo episódio de Dandadan aqui no canal. E é claro, comente aí se eu devo continuar trazendo essa história por aqui. E para quem quiser ver os vídeos do canal antecipadamente, é muito fácil. Basta se tornar um apoiador do canal. Com isso você tem acesso antecipado a diversos vídeos. Então não perde tempo, as informações estão na descrição. No mais galera, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.